como é que funciona? A nova lei de licitações, ela trouxe aquelas searas que a gente já está até habituado, de documentos que podem ser exigidos em licitações. E a gente pode dividir aqui, ó, em 4 grandes grupos, tá? O primeiro é da documentação relativa à habilitação jurídica, o segundo é da documentação relativa à habilitação técnica, o terceiro grupo da habilitação relativa à habilitação fiscal, social e trabalhista. Então, ela trouxe aqui essa nomenclatura social, né, um novo nome, mas você vai ver que permanece muita coisa parecida com o que a gente já estava acostumado sobre a égide da Lei 8666. Para receber mais vídeos e aprender a como se tornar um analista master de licitações, inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhum dos conteúdos. E o quarto grande grupo, relativo à econômico-financeira, habilitação econômico-financeira. Então, a gente vai ver agora, nessas aulas, cada aula eu vou detalhar um pouco mais cada uma dessas searas. Na aula de hoje, eu vou começar a falar da habilitação jurídica. Então, o que seria a habilitação jurídica, pessoal? É a capacidade que uma pessoa ou uma empresa tem de assumir obrigações, de poder fechar contratos com o poder público. Então, é sempre o exemplo típico, né? A Flávia quer vender cachorro-quente. Aí a Flávia vem aqui e abre um carrinho de cachorro-quente, mas eu não me regularizo, eu viro uma empresária informal. Eu vou poder vender cachorro-quente para o governo? Não, obviamente que não. Eu vou atuar na informalidade, vou vender aqui cachorro-quente para meus vizinhos, né? Mas não vou conseguir participar de uma licitação para vender o cachorro-quente. Então, é essa documentação que comprova a existência formal, a existência regular de uma empresa e que eu possa, então, ter a capacidade de assumir obrigações, de fechar contratos com o governo, tá? Como que eu comprovo, então, a existência jurídica? Quando a gente falar de uma licitação, de uma contratação que admite a participação de uma pessoa física, eu tenho que apresentar o meu RG ou um documento com foto que vai comprovar, né, que eu realmente eu existo de fato, eu tenho a minha documentação que comprova a minha existência, a possibilidade que eu possa assumir obrigações, tá? E se for uma pessoa jurídica, né, uma sociedade, uma empresa, qual que é a certidão de nascimento de uma pessoa jurídica? É o seu ato constitutivo, que pode ser o seu estatuto, seu contrato social. Então, o contrato social, por exemplo, o ato constitutivo de uma empresa, ele comprova a certidão de nascimento que aquela empresa ela foi regularmente, ela foi formalizada, ela não está atuando na informalidade, tá? E um outro documento que eu também posso concentrar nessa questão da habilitação jurídica seria para aquelas empresas estrangeiras que funcionem no Brasil. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa alemã, uma empresa estrangeira que a sede fica na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na China, e eu tenho uma filial aqui no Brasil. Essa é uma empresa estrangeira que funciona no Brasil. Nesse caso, essa empresa ela precisa ter um quê? Um decreto de autorização, né, devidamente arquivado no registro público de empresas mercantis, onde eu sei que ela tem autorização para funcionar aqui no nosso país, tá? E além disso, o que a gente pode também fundamentar nessa parte de habilitação jurídica, seria o seguinte, olha, pela Constituição Federal, quando a gente pega lá o artigo 170 da Constituição Federal, a gente tem a seguinte regra: todas as atividades econômicas, né, todas as atividades que alguém quiser começar a trabalhar, fornecer para a sociedade algum tipo de serviço, todas as atividades, né, serviços, produtos, elas são livres. Quer dizer, a princípio, em regra, qualquer um pode fazer a abertura de uma empresa, vender seus produtos, vender seu serviço, tá? Mas tem algumas atividades que elas não são livres. São atividades que são previstas em lei, onde eu precise de algum documento específico antes de começar a comercializar aquele produto, a realizar aquele serviço. Então, nesses casos que eu tiver diante de algumas das exceções, onde alguma legislação especifique um documento específico para eu poder começar a trabalhar naquele ramo, o edital ele vai ter que trazer por expresso, ele vai ter que indicar qual é esse documento, qual é o órgão competente para emitir esse documento e qual é o fundamento normativo, qual que é o artigo da lei, da instrução que exige essa documentação especial. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu não posso aqui do nada amanhã, quero vender medicamento, né? Eu vou abrir uma farmácia. Aí eu venho aqui na esquina, abro minha farmácia por conta, ou abro aqui pego um quarto aqui do meu
apartamento e começo a vender remédio para os meus vizinhos. Eu não posso fazer isso, tá? Então, a comercialização de medicamentos, ela está sujeita a uma legislação especial que exige, por exemplo, que o estabelecimento que vai vender medicamentos, ele tenha uma autorização de funcionamento expedida pela Anvisa. E aqui eu coloquei o normativo, tá? Alguns exemplos das legislações que fundamentam esse critério. Então, no caso da comercialização de medicamentos, o edital ele já vem exigindo, tá? A autorização de funcionamento pela Anvisa. Ele vem exigindo, ou vem indicando qual que é o órgão, no caso é a Anvisa, que é o órgão emissor, e qual que é o fundamento normativo, qual que é o artigo que determina, qual que é a legislação que determina essa exigência especial, tá? Outro exemplo, serviços de vigilância. Eu não posso simplesmente sair, vou começar a prestar serviço de vigilância. Aí eu pego um amigo meu aqui, que é ex-policial militar, e a gente começa a prestar serviços de vigilância, ele chama lá os amigos dele, coloca todo mundo armado aí na rua. Não pode. Precisa de um registro do Departamento de Polícia Federal. Eu tenho toda uma legislação que regulamenta. Então, são atividades especiais que estão sujeitas a outros documentos, e aí o edital ele tem que andar de acordo com essa regulamentação e ele vai ter que exigir, vai ter que indicar qual que é o documento, qual que é o órgão emissor e qual que é o fulcro normativo, fundamento legal que admite essa exigência. E para você receber mais vídeos para aprender a como se tornar um analista master de licitações e também ajudar a outras pessoas que precisam se tornar analistas masters, inscreva-se aqui no canal. Para isso, é só você clicar no botão inscrever-se.